Com as luzes tremeluzentes da meia-noite, adentramos um reino onde o medo é soberano e o desconhecido é a única certeza. Prepare-se para uma jornada através das sombras da mente humana, onde cada sombra esconde segredos mais sombrios e cada suspiro é um convite para o terror. Bem-vindos ao nosso canal, onde a escuridão é nossa aliada e o medo é nosso guia. Prepare-se para ser assombrado. Era uma noite chuvosa e sombria quando Sarah, uma jovem curiosa, decidiu explorar a floresta densa nos arredores da cidade. Ignorando os avisos dos moradores locais sobre o bosque assombrado, ela adentrou os limites sombrios da mata. Enquanto caminhava, uma névoa espessa começou a se formar, obscurecendo seu caminho e fazendo com que se sentisse perdida. De repente, Sarah ouviu um som estranho, algo que parecia sussurros distantes ecoando entre as árvores. Seu coração começou a bater mais rápido enquanto tentava discernir a fonte daqueles murmúrios inquietantes. Então, avistou uma luz fraca brilhando à distância, como se fosse um farol em meio à escuridão. Movida pela curiosidade, Sarah seguiu a luz até chegar a uma clareira no centro da floresta. Lá, encontrou uma velha cabana abandonada, envolta em sombras sinistras. A luz que atraíra sua atenção vinha de uma vela acesa dentro da cabana, lançando sombras dançantes pelas paredes cobertas de musgo. Com um arrepio na espinha, Sarah hesitou por um momento antes de decidir entrar na cabana. Ao cruzar o limiar, um calafrio percorreu seu corpo quando percebeu que não estava sozinha ali. Uma presença invisível a observava, e um sussurro gelado sussurrava em seu ouvido, prometendo segredos sombrios e um destino terrível. Tremendo de medo, Sarah correu para escapar da cabana, mas as sombras pareciam se contorcer ao seu redor, impedindo-a de encontrar a saída. Enquanto a escuridão a engolia, ela percebeu tarde demais que tinha entrado em um reino além do compreensível, onde os segredos da floresta assombrada guardavam seus próprios horrores insondáveis. Havia uma pequena cidade assombrada por uma lenda sombria. Dizia-se que, toda meia-noite, uma figura encapuzada percorria as ruas estreitas em busca de almas incautas. Muitos diziam que era o espírito de um antigo morador, condenado a vagar pela eternidade em busca de vingança. Um grupo de adolescentes, desafiando o medo, decidiu investigar a lenda. Em uma noite tempestuosa, eles se reuniram na praça central, determinados a desvendar o mistério. À meia-noite, a figura encapuzada emergiu das sombras, sua presença envolta em um ar de terror indescritível. Os jovens, paralisados pelo medo, viram a figura se aproximar lentamente, seus passos ecoando como sussurros sinistros da noite. Um por um, foram envolvidos por uma escuridão sufocante, arrastados para o abismo da lenda que haviam desafiado. Nunca mais foram vistos na cidade, deixando para trás apenas uma sensação de terror e a confirmação de que algumas lendas são mais do que meros contos para assustar crianças. Numa cidade pequena, escondida entre colinas sombrias, havia uma mansão abandonada conhecida como a Casa do Silêncio. Dizia-se que era assombrada por uma presença maligna que enlouquecia quem ousasse entrar. Os moradores evitavam o local a todo custo, mas a curiosidade de alguns era mais forte. Um grupo de jovens, desafiando os avisos sombrios, decidiu explorar a casa numa noite de lua cheia. Ao adentrarem os portões enferrujados, sentiram uma opressão no ar, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. À medida que avançavam pelos corredores escuros, ouviam sussurros indistintos e passos arrastados ecoando pelas paredes. Uma sensação gelada percorria suas espinhas, mas continuaram a explorar, buscando respostas para os mistérios da mansão. De repente, uma voz sinistra ecoou pelos corredores, ordenando que deixassem a casa imediatamente. Os jovens, apavorados, correram em direção à saída, mas as portas se fecharam diante deles, prendendo-os naquele lugar assombrado. Enquanto tentavam desesperadamente encontrar uma saída, as paredes começaram a se contorcer, revelando rostos pálidos e retorcidos que sussurravam segredos macabros. Em meio ao caos, um dos jovens desapareceu sem deixar vestígios, levando o terror do desconhecido a um nível ainda mais sombrio. Até hoje, a Casa do Silêncio permanece como um marco do medo na cidade, lembrando a todos que alguns segredos são melhor deixados enterrados nas sombras do passado.
Numa noite escura e tempestuosa, um grupo de amigos decidiu acampar na floresta, ignorando os avisos sobre o local ser assombrado. Enquanto montavam as barracas e acendiam a fogueira, uma sensação de inquietação pairava no ar, como se estivessem sendo observados por algo além das árvores. À medida que a noite avançava, estranhos ruídos ecoavam pela floresta, unindo entre os galhos das árvores. As sombras dançavam ao redor do acampamento, enquanto uma sensação de terror crescia nos corações dos amigos. De repente, um dos membros do grupo desapareceu sem deixar rastros. O pânico se espalhou rapidamente, e eles perceberam que não estavam sozinhos na floresta. Algo sinistro os caçava, movendo-se nas sombras com uma fome insaciável por suas almas. Enquanto tentavam desesperadamente escapar, os amigos se viram encurralados por uma presença sobrenatural, seus olhos brilhando na escuridão. Um por um, foram arrastados para as profundezas da floresta, seus gritos ecoando pelo ar noturno antes de serem silenciados para sempre. Ao amanhecer, tudo o que restava era o vazio aterrorizante da floresta, lembrando a todos que há coisas no mundo além da nossa compreensão, coisas que espreitam nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Numa vila isolada, cercada por uma densa floresta, existia uma antiga lenda sobre uma bruxa malévola que habitava as profundezas das sombras. Dizia-se que ela se alimentava da energia vital dos moradores, lançando maldições sobre aqueles que ousassem cruzar seu caminho. Um dia, uma jovem chamada Emily, curiosa e destemida, decidiu explorar a floresta proibida, ignorando os avisos dos mais velhos sobre os perigos que ali residiam. Determinada a desvendar os segredos sombrios da bruxa, ela adentrou os limites da floresta, seu coração batendo forte no peito. À medida que se aventurava mais fundo na floresta, a vegetação se tornava mais densa e sinistra, e o ar ficava pesado com uma aura maligna. De repente, Emily se deparou com uma clareira oculta, onde uma figura encapuzada se erguia diante dela, emanando uma presença ameaçadora. Era a bruxa, com seus olhos ardentes e um sorriso malicioso nos lábios. Emily tentou recuar, mas era tarde demais. A bruxa lançou uma maldição sobre ela, selando seu destino com trevas eternas. Emily retornou à vila, mas algo havia mudado dentro dela. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e sua presença era agora permeada por uma aura sombria. Os moradores, horrorizados, perceberam tarde demais que a bruxa havia deixado sua marca em Emily, transformando-a em uma criatura das trevas. Desde então, a vila vive assombrada pelo terror da bruxa e pela sombra de Emily, lembrando a todos que os segredos mais sombrios da floresta nunca devem ser perturbados, pois as consequências podem ser terríveis e irreversíveis. Numa pequena cidade envolta pela neblina, uma antiga lenda assombrava os habitantes, a maldição do lobisomem. Dizia-se que, nas noites de lua cheia, uma criatura meio homem, meio lobo, vagava pelas ruas em busca de sangue. Um jovem chamado Daniel, cético em relação às histórias sobrenaturais, decidiu desvendar o mistério por trás da lenda. Em uma noite de lua cheia, ele se embrenhou na floresta sombria, determinado a encontrar a verdade. Enquanto caminhava, a luz prateada da lua iluminava seu caminho, criando sombras dançantes entre as árvores. De repente, um uivo ecoou pela floresta, fazendo o coração de Daniel disparar de medo. Ele avistou uma figura meio humana, meio bestial, emergindo das sombras. Era o lobisomem, com olhos brilhando de fúria e presas afiadas prontas para atacar. Daniel tentou fugir, mas era tarde demais. A criatura o alcançou, transformando-o com uma mordida voraz. Daniel sentiu uma dor lancinante enquanto sua forma humana se distorcia, dando lugar a uma besta feroz. A partir daquela noite, Daniel se tornou o próprio lobisomem, condenado a vagar pela noite em busca de sua próxima vítima. A lenda se tornará realidade, e a cidade viveu no terror constante das noites de lua cheia, quando o lobisomem saía em busca de sangue fresco. Em uma cidade costeira, cercada pelas águas escuras do oceano, uma lenda assustadora ecoava entre os pescadores, a lenda da sereia amaldiçoada. Dizia-se que ela habitava as profundezas marinhas, seduzindo os homens com sua beleza hipnotizante antes de arrastá-los para um destino sombrio. Um pescador chamado Miguel, fascinado pela lenda, decidiu desvendar os mistérios do mar.
Em uma noite tempestuosa, ele partiu em seu barco solitário, determinado a encontrar a sereia e provar sua existência. Enquanto navegava pelas águas turbulentas, uma melodia hipnótica começou a ecoar ao seu redor, envolvendo-o em um transe sedutor. Miguel avistou uma figura graciosa emergindo das ondas, com longos cabelos reluzentes e olhos profundos como abismos. Fascinado pela sereia, Miguel se aproximou, ignorando os avisos silenciosos do oceano. Mas quando ele estava prestes a tocá-la, a sereia revelou sua verdadeira forma horrenda, com dentes afiados e garras mortais. Ela o arrastou para as profundezas escuras, onde sua presença foi engolida pela escuridão do abismo marinho. Desde então, Miguel nunca mais foi visto, deixando para trás apenas a lembrança assustadora da sereia amaldiçoada que assombrava as águas daquela cidade costeira. Numa noite sem lua, em uma cidade tranquila e isolada, uma presença maligna começou a se manifestar. Sussurros sombrios ecoavam pelas ruas vazias, enquanto uma aura de medo envolvia os moradores, anunciando a chegada de um demônio ancestral. Um jovem chamado Lucas, cético em relação ao sobrenatural, decidiu investigar os estranhos eventos que assombravam sua cidade. Enquanto vasculhava os arquivos antigos da biblioteca local, ele descobriu uma antiga invocação demoníaca, que supostamente poderia trazer poderes além da compreensão humana. Desafiando todas as advertências, Lucas realizou o ritual em uma noite escura, atraindo a presença do demônio para o mundo dos vivos. Uma aura de trevas envolveu a cidade enquanto o demônio emergia das sombras, com olhos ardentes e sorriso cruel. Lucas, tomado pelo desejo de poder, fez um pacto com o demônio, oferecendo sua alma em troca de poderes extraordinários. O demônio aceitou o acordo, selando o pacto com um toque gelado que deixou uma marca profunda na alma de Lucas. No entanto, à medida que os dias passavam, Lucas percebeu que o preço de seu desejo era mais alto do que imaginava. O demônio começou a assombrá-lo, sussurrando promessas de destruição e caos em seus ouvidos. Sua presença tornou-se uma sombra constante, consumindo a luz dentro de Lucas. Desesperado para se libertar do pacto demoníaco, Lucas tentou desfazê-lo, mas descobriu que era tarde demais. O demônio tinha uma reivindicação irrevogável sobre sua alma, e ele estava condenado a viver na escuridão para sempre. Assim, a cidade silenciosa tornou-se o lar de uma presença sinistra, lembrando a todos os perigos de brincar com forças além do entendimento humano. O demônio aguarda nas sombras, pronto para fazer mais um pacto e continuar sua busca por almas perdidas. Em uma casa isolada no campo, uma família decidiu adotar um cachorro aparentemente comum de um abrigo local. Mas à medida que as semanas passavam, eles começaram a perceber comportamentos estranhos e sinistros no animal. À noite, o cachorro uivava de uma maneira arrepiante, como se estivesse se comunicando com forças além do entendimento humano. Seus olhos brilhavam com uma luz avermelhada, e sua pelagem escura parecia ondular como se fosse feita de sombras. Os membros da família começaram a ter pesadelos terríveis envolvendo o cachorro, nos quais ele se transformava em uma criatura demoníaca, com presas afiadas e um rosnado infernal. Eles perceberam tarde demais que o animal que haviam adotado não era um cachorro normal, mas sim uma manifestação de algo maligno. A atmosfera na casa tornou-se tensa e opressiva, com uma sensação constante de medo pairando no ar. Os membros da família sentiam-se observados constantemente, como se o cachorro demoníaco estivesse sempre à espreita, esperando por sua chance de atacar. Então, em uma noite de lua cheia, o cachorro desapareceu misteriosamente. Os moradores respiraram aliviados, pensando que finalmente estavam livres do terror que ele trouxera consigo. Mas seus alívios foram de curta duração. Na manhã seguinte, eles encontraram pegadas estranhas ao redor da casa, impressas na terra como se tivessem sido feitas por garras demoníacas. Eles perceberam então que o cachorro demoníaco nunca foi embora realmente, ele apenas aguardava pacientemente seu momento para retornar e continuar seu reinado de terror. Numa noite escura e tempestuosa, uma pequena cidade rural foi subitamente envolta por uma densa névoa vermelha. Os moradores, apavorados, observaram de suas janelas enquanto uma massa sombria se formava no centro da praça da cidade. À medida que a névoa se dissipava lentamente, revelou-se uma entidade macabra,
Uma massa amorfa de olhos vermelhos cintilantes, todos fixos na direção dos habitantes atônitos. Um arrepio de terror percorreu a espinha de cada um, enquanto eles se viam hipnotizados pelos olhares sinistros. Os moradores tentaram fugir, mas descobriram que estavam presos dentro de uma esfera invisível criada pela entidade, incapazes de escapar de seu olhar penetrante. A massa de olhos vermelhos começou a se mover lentamente em direção às casas, deixando um rastro de medo e desespero em seu rastro. À medida que se aproximava, os olhos vermelhos pareciam se multiplicar, enchendo o ar com uma aura de pavor incontrolável. As pessoas gritavam em agonia, clamando por ajuda enquanto eram consumidas pelo terror. Quando a massa de olhos vermelhos finalmente alcançou os moradores indefesos, eles desapareceram um a um, absorvidos pela escuridão que emanava da entidade aterrorizante. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com aqueles que desapareceram naquela noite fatídica, mas a lembrança da massa de olhos vermelhos continua a assombrar a pequena cidade, lembrando a todos que o medo pode se manifestar de maneiras inimagináveis, devorando as almas daqueles que se atrevem a enfrentá-lo. Enquanto as sombras se dissipam e a luz retorna, lembramos a vocês, corajosos espectadores, que o terror não conhece fronteiras. Que os pesadelos que habitam nossas mentes não desaparecem com o amanhecer, mas permanecem à espreita, prontos para retornar na próxima noite. Agradecemos por se aventurarem conosco neste território sombrio e esperamos que os horrores que encontraram aqui continuem a ecoar em seus sonhos mais profundos. Até a próxima jornada através das trevas.